Olá, sejam bem-vindos todos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Ricardo Honório, e comigo, meu dileto companheiro Alcir Almeida. Hoje nós vamos dar início ao livro 4 de O Livro dos Espíritos, quando falaremos das esperanças e consolações. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu caro Almeida, seja bem-vindo para mais um programa, meu caro. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. Com muita alegria, com muita satisfação de estarmos aqui de novo, para a gente começar a conversar sobre penas e gozos futuros, ou, para usar uma expressão que a gente vai compreender melhor, do céu e do inferno, que nos esperam. Almeida, quero te pedir licença para, antes da gente entrar na temática do Esperanças e Consolações, eu gostaria de dar uma resposta atenciosa e agradecida para o Lubas, nosso ouvinte lá de Pirassununga. Nosso grande Josué Lubas, companheiro de mais de 40 anos. Forte abraço aí, Lubas. O Lubas nos deixa feliz, conforme já comentamos antes, nós gostamos, e isso demonstra o nível de atenção e de interesse dos nossos ouvintes, não é, Almeida? Com certeza. E no programa de número 364, eu fiz um comentário em que eu disse que chega a um determinado ponto que os espíritos não precisam mais de perispírito. E o Lubas, fazendo referência ao Livro dos Médiuns, lá no item 55, ele disse, não, o Ricardo, o espírito sempre vai ter um perispírito. Eu fui pesquisar mais um pouco, porque o Lubas também é um estudioso. É um dedicado estudioso da doutrina. Exatamente. E o que é que eu encontrei, Lubas? Encontrei um artigo na internet, deixa eu citar aqui o nome do autor para dar os créditos, Paulo da Silva Neto Sobrinho. O que é que o Paulo encontrou? Como nós sabemos, o Almeida já fez esse comentário aqui, nós estudamos a segunda edição de O Livro dos Espíritos. E a gente sabe que da primeira edição para a segunda houve mudanças, o Kardec fez alterações na estrutura do livro. Então, o artigo nos traz, por exemplo, que na primeira edição, a questão 136, que corresponde à questão 186 da segunda edição, Kardec fez um comentário que diz o seguinte: à medida que os espíritos se apuram, vão se despojando em suas encarnações sucessivas de acordo com o mundo que habitam. De acordo com o mundo que habitam, o envoltório grosseiro dos mundos inferiores. À medida que o espírito vai evoluindo, vai mudando de orbe, de mundos, ele vai se depurando, se despojando do perispírito grosseiro que tinha nas encarnações anteriores. E o Kardec continua: chegados a certo grau de superioridade, seu envoltório consiste apenas no perispírito. E o Kardec finaliza dizendo o seguinte: no derradeiro grau de apuração do espírito, no derradeiro grau de apuração, o espírito fica, para nós, como que despido de qualquer envoltório. E aí o autor aqui do artigo diz o seguinte: a dificuldade está na questão de número 138, da primeira edição, em 138 e 138A. Embora a primeira, ou seja, a questão 138 da primeira edição, não existe mais, não consta mais na segunda edição, que é a edição que aqui no Brasil nós utilizamos. Lá na questão 138 da primeira edição, constava a seguinte pergunta: o perispírito é parte integrante e inseparável do espírito?
E os espíritos responderam para o Kardec: não. Não. O perispírito não é uma parte integrante e inseparável. O espírito pode privar-se dele. Ou seja, o espírito, segundo Kardec, na primeira edição, o espírito pode se privar de um perispírito. Em algum momento da sua evolução, ele passa a não mais contar com o perispírito. Ele se emancipa daquilo. Ele não tem mais necessidade daquilo. Mas esse espírito, precisando desenvolver uma atividade, uma missão, num orbe qualquer, aí sim, ele Processo missionário, né? num processo missionário, ele aure daquele globo a matéria compatível e atribui-se o perispírito para que ele possa se relacionar naquele mundo. E para finalizar, na questão 186 da segunda edição, ou seja, da edição que nós utilizamos no Brasil, consta o seguinte: pergunta: há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? E aí os espíritos disseram sim. E esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Então fica aí a questão 138 da primeira edição e a questão 186 da segunda edição, que, salvo o melhor juízo, elas se complementam, né, Almeida? Porque se o perispírito nesses mundos é tão etéreo que é como que se para nós não existisse, então é algo tão Tênue. Tão tênue. Tão sutil. Tão sutil que a questão 138 da primeira edição não deixa de estar correta também. É isso? Era isso, Almeida, que eu queria atenciosamente ao Lubas fazer esses comentários, agradecer ao Lubas pela sua participação e dizer que nós ficamos muito felizes com esse tipo de comportamento dos nossos ouvintes. Isso nos instiga cada vez mais a estudar e a levar mais esclarecimento aos nossos ouvintes. E fica aqui meu abraço para todos os meus amigos e amigas, irmãos mesmo que eu tenho lá em Pirassununga, que são pessoas que a gente ama tão profundamente que não pode mais chamar de amigo e amiga. São irmãos e irmãs que eu tenho lá naquela cidade. Forte abraço. Vamos continuar nosso trabalho. Vamos voltar para o trabalho aqui. Questão 920 do Livro dos Espíritos, iniciando, como já falei, o livro 4, Esperanças e Consolações, que é o conteúdo do Livro dos Espíritos que vai dar início, que vai embasar um dos livros da codificação espírita, que é o livro O Céu e o Inferno. Pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Interessante, né? Essa pergunta é muito bacana porque ela nos força a retornar aquilo que a gente já conversou, né? Uhum. Olha, um espírito sobre a terra, e se linka com o que você acabou de comentar. É verdade. Se o espírito está em relação com um orbe, ele tem um perispírito com a matéria daquele orbe. Logo, se estamos sobre a terra, temos um perispírito formado do material da terra. Correto. Enfim, se nós estamos sobre a Terra, se nós estamos vivendo sobre a Terra, se nós estamos encarnados, ainda estamos no giro de encarnações e desencarnes, ainda somos espíritos errantes e ainda estamos num mundo de expiação e de provas. Se nós ainda necessitamos de expiação e de provas, a gente não está em condições ainda de vivenciar, experimentar, perceber a felicidade plena. A palavra é completa ou plena aí que está? Completa. Completa. Não, nós não temos. Nós ainda, em alguns momentos, em algumas situações muito específicas, nós ainda percebemos o que é uma felicidade
mais completa. A plenitude da felicidade ainda é algo que não alcançamos de forma permanente. Não. Nós conseguimos momentos em que a gente tangencia, que a gente se aproxima, que a gente começa a perceber que tem algo melhor, mas pela nossa limitação, pela nossa jornada, pela nossa incapacidade de abandonar alguns quereres, alguns desejos, algumas imperfeições, valores a serem lapidados, valores a serem aperfeiçoados, nós ainda não somos capazes de chegar à felicidade completa. É verdade, Bom, Almeida. E se a gente pegar a escala dos mundos, né, que Kardec fez apenas de forma didática, melhor dizendo, sempre lembrando, né, de didático. forma didática, né? Quando o Kardec dividiu os mundos em 5, né? Mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, se eu não me engano, mundos felizes e mundos angelicais. Acho que é isso. Ou angélicos, Eu né? nunca sei no final quem é. É. Eu sei até onde eu cheguei, onde eu for ainda não sei não. Pois é, Almeida. Se a gente pegar essa escala que o Kardec fez e considerar que nós estamos aqui no segundo mundo de provas e expiações, a gente ainda tem uma caminhada e tanto para chegar na felicidade daquilo plena. que a gente é capaz de perceber, né? Exatamente, Almeida. Exato. Eu queria te pedir permissão, Almeida, para abrir um parênteses e fazer um comentário. Uma palavra que você falou, quando você estava falando, você falou que nós ainda estamos na roda das encarnações, nós ainda somos espíritos errantes. Né? Uhum. Entendi perfeitamente. Mas pensando sempre nos nossos ouvintes, só dizer que Espírito errante é só quando está desencarnado, claro. Exatamente. Parece uma coisa boba, mas temos que ser didáticos. Está correto, está correto. Só para o nosso ouvinte. Nós ainda estamos nessa... É que eu peguei o sentido da palavra errático, né? Sim, tá aqui, sim. tá lá, tá aqui, tá lá. É. Enquanto a gente está precisando, de vez em quando, de estar na carne, voltar para pátria espiritual, voltar para a carne, e está nessa trajetória errática, nós continuamos ainda não conseguindo chegar no limite da felicidade plena. Era só isso mesmo. Só para tirar o errante da frase. Não, pode até deixar, né? Porque você já explicou bem qual foi o conceito que você utilizou. Mas eu não usei a palavra errante no sentido que está aqui, você está certo. Aí alguns estudiosos dizem assim, mas eu sou espírito errante? Não. Para a doutrina espírita, o conceito de espírito errante é o espírito desencarnado entre uma encarnação e outra. Né? Ele é errante até que reencarne novamente. Isso. Só isso. Desculpe, mas eu acho que foi mas isso. está correto. Obrigado. Então vamos lá. Repetindo a pergunta, o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? E a resposta, não. Visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Ou seja, a nossa experiência terrestre não é uma experiência feliz, dedicada ou destinada à felicidade, mas dedicada a vivermos as provas e as expiações que precisamos. É interessante, né? Que quando você para olhar, ora, se é um ato de amor de Deus nos dar vida, se é um ato de extrema misericórdia nos dar várias encarnações, se a gente tivesse plenitude na percepção disso, mesmo as provas e expiações seriam um motivo de felicidade. Mas nós ainda não somos capazes de perceber dessa forma. É verdade. Não, esse teu comentário foi perfeito. Pelo menos esse eu acertei. Cada prova que a gente vive, né, Almeida? Deveria ser motivo de alegria. Não. Deus ainda tem esperança em nós. Deus sabe, esperança não, Ele sabe que a gente um dia vai lá, acertar. Né? Mas o que eu quero dizer é que se a gente tivesse essa percepção já de cada prova que a gente vive, a gente percebê-la como isso que você falou, é Deus me testando, é Deus na expectativa de que eu corresponda àquilo que Ele espera de nós. Mas não, a gente se revolta. Né? A gente ainda está nesse nível de se revoltar, ou seja, é o aluno que briga com o professor porque não sabe fazer a prova. Como que se a culpa fosse do professor? É complicado. O professor sabe que o aluno um dia vai tirar 10. Mas enquanto não tirar 10, vai ter que fazer a prova de novo.
vai ter que fazer a prova de novo. E o aluno fica bravinho. E o aluno fica bravo. Eu já contei essa história aqui uma vez, quando eu estava em sala de aula, dando aula, né? Uma aluna tirou uma nota muito baixa e ela chegou para mim com a prova não e falou assim: professor, o senhor viu o que o senhor fez comigo? E eu vi o que é que eu fiz com você. Olha a nota que o senhor me deu. Eu não te dei a nota, minha querida, eu só anotei a nota que você conseguiu. Eu só computei o seu resultado. Eu só computei o seu resultado. E concluindo a resposta, mas depende dele, ou seja, do Espírito, amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. É interessante, né? É justamente aquilo que a gente estava conversando, né? Na medida em que a gente percebe que é da jornada, que os apertos, os apuros que a gente está vivenciando, mais ou menos, faz parte do processo, a gente viveria mais próximo da felicidade plena e mais distante da rebeldia. É isso mesmo, Almeida. Ou seja, o Cristo falou, né? A felicidade não é deste mundo. Não. Mas ele não proibiu Uma felicidade relativa. que a gente seja feliz o máximo que a gente puder. Né? Depende da gente construir. Se não uma felicidade completa, como Kardec se refere na pergunta, mas uma felicidade relativa com a Isso. nossa capacidade de construí-la. Com certeza. Vamos à próxima pergunta? Vamos. A próxima pergunta tem um comentário do Kardec. Bem longo. A pergunta diz o seguinte: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa? Demos spoiler. Temos spoiler sem perceber, mas demos sim spoiler. Olha, tem uma coisa que a gente nunca pode esquecer, e a doutrina espírita, eu não sei se é a única, mas com certeza ela tem essa característica, qual seja, a de conceder a cada um de nós o ser sujeito da própria história. Cada um de nós constrói a sua própria caminhada. Todos nós somos iguais no nosso início. Nós fomos criados simples e ignorantes. Lá no final, se é que se pode falar de um final, mas nós temos um destino que é sermos perfeitos relativamente, quase perfeitos. Perfeição absoluta só de Deus. Mas nós temos por missão, nós temos por destino sermos quase perfeitos, né? Nos aproximarmos de Deus muito, de forma a sermos quase perfeitos. Agora, entre o ponto A de ignorância e simplicidade e esse ponto de quase perfeição, cada um de nós constrói a sua própria trajetória. Se a gente vai daqui até a esquina e volta perfeito, ou se a gente vai precisar ir lá em Andrômeda para voltar e ser perfeito, cada um de nós, por suas decisões, a cada momento, a cada instante, a cada fluxo de pensamento, nós estamos realizando, nós estamos construindo, nós estamos decidindo, nós estamos agindo. É verdade. Né? E construindo esse futuro que nos espera, que pode ser mais ou menos feliz, mais ou menos agradável. Almeida, antes do comentário do Kardec, eu queria fazer um comentário que a tua fala me lembrou. Hoje de manhã, eu estava lendo Fonte Viva, uma das... Tá ele aqui, ó. Se você quiser ler, tá aqui. Uma das... Eu não vou lembrar o capítulo. Bom, mas lá uma fala do Emmanuel deixa... Ele não diz ipsiliter, não é ipsiliter o que eu vou dizer. Mas ele diz o seguinte: todos nós temos livre-arbítrio. Temos. E nós podemos escolher fazer ou não fazer, adiantar ou não adiantar, ir até Andrômeda ou não. Mas o que diz o seguinte: a natureza tem o seu próprio curso. Isso que você falou agora há pouco, todos nós fomos criados simples e ignorantes e estamos destinados
à perfeição relativa. Sim. Esse trajeto não está submetido ao nosso livre-arbítrio. O ponto inicial e o ponto final não dependem do nosso arbítrio. Exatamente. Eu posso até, pelo meu livre-arbítrio, atrasar o processo de chegar aqui, mas eu vou ter que chegar um dia. Eu posso dar muita volta. Eu posso dar muita volta. E interessante, né? E nunca se anda para trás. Não. Não se retroage. Mas eu posso resolver caminhar lateralmente, né? Eu posso resolver parar e dar uma estacionada. Mas eu lembro sempre lá do capítulo 9 do Evangelho. Lá vem Lázaro. Lá vem Lázaro. Caramba, a gente dá volta, mas quando chega nesse ponto, o Lázaro é perfeito, Sim. né? Nós que somos os guias da humanidade, faremos todos prosseguir no duplo esforço do freio e da espora. Era esse comentário que eu queria fazer. Uhum. Vamos... Ao comentar a leitura da resposta? Exatamente. O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência grosseira. A gente vê, né, Almeida, no nosso meio, aqui até onde a nossa vista atinge, a começar de nós, situações em que a gente não pode dizer, eu sou infeliz, porque é tanta bênção que, né? Não dá. Infeliz, não. Não é, Almeida? Eu tiro por mim, por exemplo, não é me colocando como exemplo, mas... Cara, a gente tem saúde. Muitas vezes eu faço essa reflexão, gente, eu nasci numa família que me deu as condições de chegar onde cheguei, constituí uma família que construímos, né? Filhos saudáveis, cidadãos de bem, temos uma manutenção física que nos garante a sobrevivência, temos um certo conforto. Gente, o que é que a gente vai reclamar de quê? Reclamar. Não tem do que reclamar. Então, a gente pode dizer, dentro das nossas condições, eu sou feliz. Uhum. Dentro do que é possível, sim. Dentro do que é possível. Vamos ao comentário do Kardec? Uhum. O homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estada passageira. É para ele uma parada momentânea em má hospedaria. Ele se consola facilmente de alguns desgostos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor tenha se preparado. Sim. Somos punidos desde esta vida pelas infrações às leis da existência corporal, pelos males que são a consequência dessas infrações e de nossos próprios excessos. Eu só não gosto dessa palavra punido. É né? verdade. Nós somos submetidos às consequências, desde essa da vida, das infrações às leis. É porque a palavra punido dá a ideia de que tem alguém nos punindo. Uhum. Mas Kardec não precisa de advogado. Não. Mas sendo advogado do Kardec, Uhum. o termo aqui se encaixa quando a gente compreende essa punição como sendo nós mesmos impondo essa consequência a nós. Olha, eu vou dizer que nem nós. Se eu fumar a vida inteira, Eu sei o que você vai dizer. São as leis. são as leis. São as consequências do desrespeito à lei. Se eu bebo, É uma mera resposta da lei a uma infração é uma cometida. mera consequência ao desrespeito aos limites da lei. Perfeito. Continuando. Se remontarmos gradativamente à origem do que chamamos nossas infelicidades terrestres, veremos a estas, na maioria das vezes, como consequências de um primeiro desvio do caminho reto. Por este desvio, entramos num caminho e, de consequência em consequência, caímos na infelicidade. Interessante isso, né? Porque os meus atos geram consequências. Se eu vivo em harmonia com a lei, eu estou em equilíbrio. Agora, se eu cometo atos e excesso, eu excedo os limites da lei,
eu sou submetido às consequências do meu ato, que é o desequilíbrio. É como você colocar o dedo numa tomada. Você vai tomar o choque. Eu não sou punido com o choque. E a energia elétrica não está te punindo. Não, ela não tem a menor vontade Não tem, ela de não fazer tá. A ou B. Não. Apenas tem uma lei prevista naquele circuito elétrico. Quando você coloca o dedo... Estabelece o contato de acordo com a resistência da minha pele, transmite-se uma carga elétrica. Acabou. Só isso. Só isso. Meu amigo, o nosso tempo acabou. Acabou. Vamos parar por aqui. No próximo programa a gente dá continuidade. Muito obrigado pela sua colaboração. Eu que agradeço. Um forte abraço a cada um de vocês que nos acompanham. Se gostaram, deem o joinha, deem o like. Não gostaram, façam suas observações, mas acima de tudo, façam aí as suas observações, suas críticas e vamos nos ajudar a fazer um programa cada vez melhor. Forte abraço. Forte abraço a todos. A gente se vê no próximo programa. Até lá.